Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou Josi Santana, terapeuta holística, taróloga, oraculista, nail designer, artesã e estudante da espiritualidade. E não tenho estúdio profissional. Todos os meus áudios e vídeos são feitos aqui com muito carinho, com muito amor para você, né, na base do amadorismo, né? Um amadorismo gostoso. Então, se você ouvir por acaso algum barulho externo, sons de vizinhos, cachorrinhos latindo, né? Saiba que aqui não tem filtro. Então, vem comigo, já aperta o sininho das notificações aí para não perder nenhum capítulo dos nossos livros e sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo para ajudar-nos a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Estamos lendo aqui o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Essa é a quinta parte que eu estou colocando no ar. Então, se você está chegando agora, volte 4 vídeos atrás para que você possa acompanhar essa leitura e não perder nada, ok? Vem comigo então em mais uma leitura. Lembrando, o link para você fazer a compra desse livro que está sendo lido aqui está logo aqui na descrição desse vídeo, tá? A nossa intenção aqui não é jamais fazer com que você não adquira o seu livro, muito pelo contrário, a gente está aqui para te incentivar a ler ainda mais, né? A adquirir o seu livro nas lojas representantes, tá? E conseguir aí ter o seu livro em casa e ler, ter o prazer de ler você mesmo e fazer a sua própria interpretação de cada palavrinha contida aqui, tá bom? Então vamos lá. O que é mente objetiva e mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meio de observação, utiliza os 5 sentidos físicos. É a orientadora e diretora de seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimento por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação. Conforme já assinalado, a sua maior função é a do raciocínio. Suponhamos que você é uma das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores criado pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da mente objetiva. A mente subconsciente é, frequentemente, denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória. E cumpre as suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende as suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. E pode deixar o corpo viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter o mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive.
Quando compreendemos a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem as informações erradas, ela a aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará as suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. Tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhe pensamentos construtivos, harmoniosos, repetidos frequentemente, ela os aceita. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde, criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade com a mente divina. Passará a criar o clima de liberdade e felicidade que você resolveu que viveria. O imenso poder da sugestão. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma de suas funções mais importantes é a de proteger o subconsciente de impressões falsas. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível às sugestões. Como você sabe, ela não faz comparações, nem estabelece contrastes, não raciocina e nem pensa por si mesma. Essa última função cabe ao consciente. Não, ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Nem decide e nem escolhe entre diferentes cursos de ação. Aceita meramente o que lhe é dado. A sugestão possui uma força imensamente poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio que balança um bocado de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e diz: "Ei, você não parece bem. Seu rosto está praticamente verde. Acho que vai ficar enjoada. Quer que ajude a ir até seu camarote?" A passageira, com certeza, empalidece. A sugestão dada sobre enjoo no mar liga-se aos seus próprios medos e pressentimentos. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, a sua sugestão negativa, que ela aceitou, transforma-se em vômitos. Reações diferentes à mesma sugestão. É importante compreender que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma sugestão. Isso acontece porque têm diferentes condicionamentos ou crenças subconscientes.
Vamos supor que, em vez de escolher uma passageira, você escolhe um membro da tripulação e diz: Ei, cara, você não parece nada bem. Você acha que vai ficar enjoado? Dependendo do temperamento do marinheiro, ele ri de sua piada de mau gosto ou xinga você. A sugestão não teve nenhum poder sobre ele, porque a ideia de enjoo está ligada em sua mente à imunidade contra esse estado. Em consequência, a sua resposta não foi de medo ou de preocupação, mas de autoconfiança. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental por meio do qual o pensamento ou ideias sugeridos são recebidos, aceitos ou postos em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. O marinheiro não tinha medo de enjoo. Convencera-se de sua imunidade a esse estado, o que o protegeu do poder da sugestão de despertar medo. A passageira, porém, já estava preocupada com medo de enjoar. Por isso, a sugestão que você lhe deu dominou-a por completo. Todos nós temos medos, crenças e opiniões próprias. Estas suposições interiores nos dirigem e governam nossa vida. Em si e por si mesma, a sugestão não tem poder algum. O poder nasce do fato de ela ser mentalmente aceita. Só nesse ponto é que o subconsciente começa a agir de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço. Durante muitos anos, ministrei palestras regulares no London Trophy Forum, em Castle Hall, que eu havia fundado um bom tempo antes. A doutora Evelyn Fleet, a diretora, contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa da pele, denominada psoríase. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar. O pai entrou em desespero. Dizia repetidamente aos amigos: eu daria o meu braço direito para ver minha filha curada. Segundo a doutora Fleet, certo dia a família saiu para um passeio. Houve um acidente e o carro em que estavam chocou-se de frente com o outro. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Voltando para casa, ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha haviam desaparecido. Você precisa ter todo o cuidado e dar ao seu subconsciente apenas sugestões que o curam, abençoam, elevam e inspiram de todas as maneiras. Lembre-se bem, o seu subconsciente não entende um jogo de palavras. Ele interpreta ao pé da letra. Como a autossugestão elimina o medo. O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. Tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. Janière era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. 3 vezes antes, quando cantara para diretores, não se saíra bem. A razão? O medo do fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesma:
Quando chegar a hora de eu cantar, eu vou ser horrível. Nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim e vão se perguntar como que eu tive coragem de me submeter ao teste. Eu sei que vai ser um fracasso. A mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fossem um pedido e passou a dar-lhes realidade e fazer com que isso acontecesse. A causa era uma autossugestão involuntária. Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção, profundos, que por seu turno se tornaram realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia, trancava-se em um quarto silencioso, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos. Tanto quanto podia, aquietava o corpo e a mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem. Eu sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, repetia lenta, tranquilamente, com confiança, essa afirmação, de 5 a 10 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco. Como ela recuperou a memória. Uma mulher de 75 anos sempre se orgulhara de possuir boa memória. Como todo mundo, esquecia-se de vez em quando de uma coisa ou outra, mas não se importava com isso. Enquanto envelhecia, porém, começou a notar essas ocorrências e preocupou-se. Cada vez que se esquecia alguma coisa, dizia a si mesmo: devo estar perdendo a memória por causa da idade. Como resultado da sugestão negativa, esquecia cada vez mais nomes e fatos. Ela chegou à beira do desespero, mas, por sorte, deu-se conta de como estava prejudicando a si mesma. Resolveu inverter o processo. Em todas as ocasiões que sentia a tentação de pensar, estou perdendo a memória, parava. Mais do que isso, deliberadamente invertia o processo. Várias vezes por dia, praticava autossugestão positiva induzida. De hoje em diante, a minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Eu sempre me lembrarei de tudo que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas. Eu as reterei automática e facilmente. Tudo o que eu quiser recordar acudirá imediatamente na forma correta à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que já foi. 3 semanas depois, a memória voltou ao normal. Como ele dominou um temperamento insuportável. Fui consultado por um homem cujo casamento e carreira estavam enfrentando sérios problemas. O problema de Ruggidet era irritabilidade e mau humor constante. Ele mesmo estava preocupado com isso, mas se alguém queria discutir o assunto, Ruge explodia de raiva. Constantemente dizia a si mesmo que o estavam provocando,
e que tinha de se defender. Para contrabalançar a autossugestão negativa, eu sugeri que empregasse a positiva, várias vezes por dia, pela manhã, ao meio-dia e antes de deitar-se à noite. Ele devia repetir para si mesmo: de agora em diante, eu me tornarei mais bem-humorado. Alegria, felicidade e boa disposição estão se tornando os meus estados mentais normais. Todos os dias estou me tornando cada vez mais digno de estima e de compreensão. Serei o centro de alegria e de boa vontade para todos à minha volta, contagiando-os com minha animação. Esse estado de espírito alegre, feliz, animado, está se tornando agora o meu estado de mente normal, natural, e eu sou muito grato por isso. Um mês depois, a esposa e colegas de trabalho diziam que era muito mais fácil conviver com eles. Alguns comentários sobre heterossugestão. O termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Em todas as eras e em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Credos políticos, crenças religiosas e costumes sociais floresceram e perpetuaram-se graças ao poder da heterossugestão. A sugestão pode ser usada como instrumento para autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o comando sobre outras pessoas que não aprenderam nem compreendem as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é maravilhosa, magnífica. No aspecto negativo, constitui uma das formas mais destrutivas dos padrões de resposta da mente. Seus resultados podem ser interminável sofrimento, fracasso, miséria, doença e calamidades. Você aceitou qualquer uma dessas? Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. Vejamos exemplos de algumas delas. Você não pode. Você jamais chegará a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que é que adianta? Ninguém se importa. É besteira dar murro em ponta de faca. Você é velho demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Amor é coisa para passarinhos. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado, ou vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. Aceitando heterossugestões desse tipo que foi citado anteriormente, você colabora para torná-la realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhes eram importantes. Não sabia o que fazer. A mente, tanto a consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre o qual você nem pensava. Como adulto, porém, você tem capacidade de fazer opções. Pode usar autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento, para mudar gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo
que de outra maneira poderia deformar-lhe o padrão de vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. Gratidão a todos que ficaram até o final dessa leitura. Essa foi a nossa parte 5. Não perca a parte 6, tá? Esse livro é fantástico, maravilhoso, fala do seu poder sobre o seu subconsciente e que através desse domínio você pode transformar a sua vida e realizar verdadeiros milagres, abrir caminhos. Então, não perca, tá? Para quem já me acompanha, já me conhece, sabe que eu não tenho estúdio profissional, tudo aqui é feito com muito amor, com muito carinho, né? Na base do amadorismo, aqui mesmo no meu celular, com o meu notebook. Então, caso vocês tenham escutado aí um cachorrinho latindo, relevem, tá? Foi só o cachorrinho da minha vizinha. Então, é isso aí. Um grande beijo, não esquece de deixar o like se você gostou dessa parte do vídeo. Dessa parte do livro, né? Desse novo vídeo com essa parte do livro. Não esquece de deixar o like, deixa um comentário também para ajudar a engajar, tá bom? Me fala aí de onde é que você está ouvindo os nossos audiobooks. De que país, de que cidade, de que região, de que bairro, tá bom? Vou ficar muito contente em saber aonde está chegando a minha mensagem, a minha voz, a minha leitura. Gratidão, sejam todos felizes, saudáveis e prósperos. Namastê, até já!